Tá bem, Maria Paula. Tá ótimo, obrigado. Primeiro, obrigado também pelo convite, obrigado pelo elogio aí ao trabalho. Estou começando realmente na carreira agora, né? Pelo menos para a gente, parece que a gente só começa depois do doutorado, assim, mas a gente já faz tanta coisa antes, né? Bem, eu estou atualmente como pós-doutorando aqui no Departamento de Nutrição da FSP, da USP. Também sou pesquisador no INCT Combate à Fome, né? E também estou dentro desses dois grupos, principalmente aqui, então os símbolos aqui em cima na minha apresentação, o GEAS, que é um grupo que trabalha com foco maior, principalmente em consumo alimentar, né? E o Sustentária, que é um programa de extensão aqui da FSP USP, que trabalha com alimentação e sustentabilidade, principalmente em diversas frentes, né? Bem, eu não sei como vocês costumam fazer, assim, se geralmente a pessoa faz a apresentação e depois vocês abrem para perguntas e tal, mas como você colocou à vontade para me interromper e perguntar alguma coisa. Eu fiz uma apresentação bem curtinha aqui, porque eu acho que ilustrando é melhor do que só falando, né? E aí acho que é melhor para compreender. Bem, o que eu vou falar hoje faz parte um pouco do que eu trabalhei durante o meu projeto do doutorado, que é a análise multidimensional e sistêmica da insegurança alimentar, né? Mas o que é isso, né? O que é multidimensional e o que é sistêmico, né? São palavras enormes, assim, que têm um significado tão amplo, mas que parece difícil e na sua raiz é muito simples, né? Essa análise, ela consiste em olharmos para além de uma única dimensão, né, das coisas. E isso eu estou aplicando à insegurança alimentar, mas é uma abordagem que se aplica a diferentes áreas do conhecimento, né? Na saúde pública, especificamente, né, em temas relacionados à saúde pública, isso é relativamente novo em termos de aplicação na pesquisa científica, né? Mas a gente já tem essa perspectiva há um bom tempo, né? De que todos aqueles problemas que a gente lida em termos de saúde pública, eles não são causados por um único fator, né? E no caso da insegurança alimentar, isso não é diferente, né? Então, quando a gente fala multidimensional, a gente está falando de olhar para essas múltiplas dimensões que compõem esse problema, né? E quando a gente fala sistêmico, a gente fala principalmente de olhar para os efeitos da interação entre esses diferentes fatores, principalmente em longo prazo, né? Então, como que esses fatores interagem entre si? O que é essa interação entre esses fatores produzem? E como que isso vai repercutir na população, na vida das pessoas, né? No caso da insegurança alimentar, como que isso vai repercutir em termos de produção de fome, em termos de produção de vulnerabilidade no acesso à alimentação, principalmente no caso do Brasil, né? E aí, falando de acesso, né, a gente sabe, assim, né, ou a gente tem esse conceito muito bem consolidado no Brasil, de que a segurança alimentar, ela diz respeito principalmente à garantia do acesso à alimentação das pessoas, né, e esse acesso ele precisa ser regular, permanente, promotor de práticas alimentares saudáveis, né, e etc. Mas esse acesso, ele é apenas uma das dimensões da segurança alimentar, né? A gente tem, tradicionalmente, essas outras três dimensões abaixo, né? Que são a disponibilidade, ou seja, o quanto esses alimentos eles estão disponíveis, né, para as pessoas, porque não basta estar, acessível, é necessário que eles também estejam fisicamente, financeiramente disponível, né? Ou seja, as pessoas precisam ter um fácil acesso a esses alimentos e que quando elas cheguem a esses locais, esses alimentos estejam disponibilizados ali para elas, mas elas também precisam ter dinheiro, né, para adquirir esses alimentos e esse dinheiro precisa ser
suficiente, por exemplo, para garantir a alimentação durante um mês, né? A utilização diz respeito principalmente ao como essas pessoas utilizam esses alimentos e se esses alimentos estão sendo suficientes para nutri-las, né? E a estabilidade diz respeito principalmente ao panorama que contribui para que isso se mantenha ao longo do tempo. Mais recentemente, a gente teve a proposição dessas outras duas dimensões da segurança alimentar, né? Que é a agência e a sustentabilidade, né? A agência diz respeito, principalmente, à autonomia que os indivíduos têm de fazer as suas escolhas em relação à sua alimentação e dentro de um contexto dos sistemas alimentares como um todo, né? Então, o quanto esses indivíduos têm capacidade de ter essa autonomia para tomar suas decisões, né? E isso está muito relacionado ao termo de soberania alimentar, né? Que é justamente essa possibilidade das pessoas terem essa autonomia de manter as suas tradições alimentares, de manter a sua cultura alimentar, né, apesar do modelo de sistema alimentar que é mais vigente. E a sustentabilidade reflete principalmente as práticas, né, principalmente de produção em toda a cadeia de alimentos, né, e que promovam a sustentabilidade dentro desse contexto, que vai desde a produção do alimento até o consumo, né? Então, ela busca refletir o quanto esse sistema ele tem sido sustentável, né, para a garantia dessa alimentação. E aí, nesse contexto, quando a gente fala de fome, fala de múltiplos fatores, né, relacionados à alimentação, como eu falei, essa abordagem é uma abordagem nova, mas isso já era identificado, né, e denunciado há muitos anos atrás por Josué de Castro, que era um médico, barra geógrafo, barra psicólogo brasileiro, que foi muito importante, né, para a nossa história. Ele foi o primeiro de assim, a denunciar isso explicitamente, né? Que a fome no Brasil, ela não ocorre de maneira aleatória, mas que ela estava concentrada principalmente nas regiões norte e nordeste, e aquela época também com uma preponderância nessas regiões costeiras do Brasil, né? E que essas carências nutricionais elas acompanhavam a distribuição desse mapa da fome, porque até então tinha-se uma ideia de que a fome era simplesmente a falta de alimento, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. A fome ela reflete a falta de estrutura e de acesso a muitos outros serviços, né? A muitos outros direitos. Então, ele trouxe isso de maneira mais explícita e, a partir daí, essa visão passou a ser ampliada ao longo do tempo. E aí, dentro desse panorama, tanto nacional quanto internacional, a gente foi tendo, ao passar do tempo, o desenvolvimento de uma série de indicadores para avaliação da segurança alimentar, né, e da insegurança alimentar, né, que é quando essa segurança alimentar não ocorre. Então, a gente passou a desenvolver, por exemplo, diferentes escalas de percepção, né? Que é quando a gente pergunta à pessoa como ela percebe essa situação dela em relação principalmente ao acesso à alimentação. No caso do Brasil, a gente tem a EBIA, né? Que é a Escala Brasileira de Insegurança Alimentar, que a gente vai ter uma versão com 8 perguntas, outra com 14 perguntas, que se referem justamente a essa percepção, né, da pessoa de referência do domicílio, ou, a depender do inquérito, aquela pessoa que está sendo entrevistada, sobre a sua alimentação e sobre o acesso à alimentação dessa pessoa, principalmente nos últimos 3 meses, né? E a gente vai ter diferentes outras escalas, né, que são validadas para outros públicos, como, por exemplo, uma escala que é validada para adolescentes. A gente vai ter escalas que são mais curtas, que se referem à resposta afirmativa a apenas duas questões, né, para inquéritos mais rápidos.
E a gente também tem indicadores que são mais indiretos, né? Então, a gente tem antropometria, consumo alimentar, gastos com alimentação, a gente tem protocolos de indicadores que são desenvolvidos por municípios, modelos estatísticos e a própria avaliação mais ampla das dimensões da segurança alimentar, né? E quando eu falo de indicador especificamente, né, a gente fala principalmente assim de uma medida que busca mensurar um fenômeno que ocorre num espaço, né? Esse indicador, ele não necessariamente vai ser é, um indicador global, né? Você pode desenvolver, por exemplo, um indicador que seja específico para aquela população que você está analisando, a depender das particularidades da população com a qual você trabalha, né? Então, a partir de referências mais amplas, você pode, por exemplo, desenvolver essa medida para avaliar essa população mais específica e outras vezes, no caso de escalas como a EBIA, por exemplo, e outras escalas internacionais, o que acontece é também uma tendência de se realizar a validação transcultural dessa escala, né? Ou seja, você pega aquela escala, aquele instrumento que é aplicado geralmente em uma população, né, de um país ou de um local, e adapta essa escala para aquela população, para aquele local que você vai trabalhar, e aí isso precisa, claro, passar por todas as etapas, né, de validação, com o rigor metodológico, científico que é necessário. E aí, dentro desse contexto, recentemente, né, o ano passado, por volta de julho do ano passado, a FAO, que é a organização, a Food and Agriculture Organization, ela publicou esse relatório, né, que incentiva a adoção de abordagens mais sistêmicas dentro do contexto dos sistemas alimentares, né? Então, o que é isso? É olhar para uma perspectiva mais ampla, fomentando a interação entre os diferentes setores públicos, né? Principalmente porque esse documento é voltado para gestores públicos, né? Mas a gente utiliza desse conhecimento para aplicar a academia, partindo dessa ideia de que, ao partir de um conhecimento sistêmico, é possível se integrar diferentes esferas, né, de atuação, desde a governança até a produção de conhecimento e os investimentos para o fazer sistêmico, né, para olhar para os problemas que a gente tem na sociedade de uma maneira mais sistêmica, e isso gera um aprendizado também sistêmico, né, que pode ser replicado no futuro. E aí, então, partindo dessa ideia, né, partindo dessa perspectiva, foi que a gente passou, então, a desenvolver os nossos trabalhos aqui para análise da segurança alimentar no Brasil. Então, o que é que a gente fez, né? A primeira etapa do trabalho foi justamente de levantar indicadores de diferentes dimensões que a gente tem no país, né? E principalmente aqueles indicadores que a gente tem disponíveis para diferentes anos, para os quais a gente também tinha medidas de insegurança alimentar obtidas pela aplicação da EBIA, né, nos inquéritos da POF, da PNAD, né, do Vigisan em 2022. E aí a gente conseguiu juntar essa base, né, por exemplo, de indicadores de mortalidade, de acesso à água, de esgotamento, de alfabetização, de estrutura escolar, de diferentes dimensões, né? Pensando, partindo sempre da perspectiva de que a insegurança alimentar ela está relacionada com tudo isso, né? E aí, uma primeira etapa foi justamente de, após coletar essas informações, utilizar abordagens de correlação espacial para verificar como esses indicadores eles se correlacionam no espaço, né? Ou seja, como que o meu indicador de insegurança alimentar ele se relaciona com o indicador, no caso aqui do exemplo que está aí na imagem para vocês,
de mortalidade em crianças menores de 5 anos de idade, né? Em quais regiões eu vou ter uma maior insegurança alimentar e uma maior taxa de mortalidade de diferentes causas, né, nessas crianças. Então, o que a gente vê aqui é que, ao longo do tempo, naquela região, né, em que a gente historicamente já tem uma maior insegurança alimentar, a gente também tem maiores taxas de mortalidade de crianças menores de 5 anos, né? Porque aqui em vermelho, no mapa, representa justamente quando a gente tem maior insegurança alimentar e maiores taxas desses indicadores, né? Já em azul, representa o oposto, quando a gente tem menor insegurança alimentar e menores taxas desses indicadores. Então, a gente vê que, ao longo do tempo, apesar de ter havido uma mudança nos padrões, né, e a gente analisou em nível de estado, o que já é muito amplo, essa concentração na região norte, ela se manteve, né? Então, mostrando que essa vulnerabilidade nessa região, ela não é por acaso, né? E se a gente tem maiores taxas de mortalidade, em crianças menores de 5 anos nessas regiões e maiores taxas de insegurança alimentar, isso também não ocorre por acaso, né? E a gente sabe que a região norte, ela tem também um histórico muito importante de maiores taxas de desnutrição infantil. A gente sabe que eles têm um acesso mais dificultado à rede de esgotamento sanitário, né? A gente sabe que tem doenças que são mais endêmicas naquelas regiões e que afetam principalmente crianças. Então, a gente começa a ver que isso não ocorre por acaso e não é de forma aleatória, né? Que isso vai acontecer no espaço. E a partir disso, né, a gente então partiu para uma segunda etapa do trabalho, que era justamente de, a partir dessa gama de indicadores que a gente levantou, desenvolver uma única métrica que pudesse incorporar todas essas dimensões para avaliação da insegurança alimentar nessas localidades, né? Aqui, no caso dessa métrica que a gente desenvolveu, ela chegou a nível de estado justamente por conta da limitação, né, da disponibilidade desses dados, de todos os dados, ao nível mais local de município, por exemplo, né? Então, a gente primeiro coletou esses indicadores, e aí esses indicadores, eles passam por uma etapa de processamento estatístico, que aí a ideia é que esse processamento, ele torne esses indicadores comparáveis, porque a gente tem, por exemplo, uma taxa de mortalidade que está expressa em 1.000 pessoas na população, mas a gente tem uma proporção, que aí já é uma porcentagem, a gente tem um número, a gente tem uma razão. Então, quando a gente vai combinar todos esses indicadores numa diferente métrica, a gente precisa que essas medidas elas sejam comparáveis, né? E aí a gente faz alguns procedimentos estatísticos para que isso possa ser possível. E aí, a partir disso, a gente calculou o índice, usando também essa forma de processamento dos indicadores. Foi possível que esse índice ele variasse de 0 a 1, ou seja, quanto mais próximo de 1, maior o nível de insegurança alimentar multidimensional calculado por esses indicadores, tá? E depois a gente fez algumas análises de validade e sensibilidade, né? Que é basicamente mensurar o quanto que esse índice que a gente desenvolveu, ele de fato mede aquilo que a gente está se propondo a medir e o quanto ele conversa com outras medidas que a gente já tem de insegurança alimentar no Brasil, né? E aí essa parte aqui da figura, ela mostra como que ficou essa distribuição do índice para o ano de 2018 e 2022 no país, né? Considerando diferentes indicadores. E aí, quais foram, então, esses indicadores que compuseram essa medida, né? Foram 12 indicadores no total. E aí foi bom a gente até ter falado da conferência dos ODS no início, né, Maria Paula, porque esse trabalho ele também partiu de uma perspectiva
de desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente olhou para esses indicadores, é, vendo como eles conversavam com a Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, porque a maior parte deles está dentro daquelas metas da Agenda 2030 do desenvolvimento sustentável, né? Então, quando a gente foi construir esse trabalho, a gente também conseguiu alocar esses indicadores dentro daquelas dimensões do desenvolvimento sustentável, né? Então, a gente teve, por exemplo, indicadores de proporção da população vivendo abaixo da linha da pobreza, a mortalidade relacionada ao acesso inadequado à água e saneamento, a taxa de emprego informal entre as mulheres, a taxa de desocupação na população, né, que é a taxa de desemprego, basicamente, aquele indicador NEM, que é o indicador de jovens que não trabalham, não estudam e não estão em treinamento, e a gente viu recentemente, inclusive, que esse indicador ele voltou a crescer no país, né? Então, mostrando o impacto significativo disso para a situação de segurança alimentar das famílias. Esse indicador de número de vítimas de homicídio intencional, ele vem como uma proxy, ou seja, ele vem como uma representação da violência nos espaços, né? Porque a gente sabe que a violência, ela também é um fator que reflete no acesso adequado à alimentação. A gente tem, por exemplo, estudos que mostram que em regiões de favela, em regiões periféricas, que são dominadas por facções, né, e tem uma maior taxa de crimes à mão armada, a população ela tem mais dificuldade de acessar a alimentação, justamente por não sentir segurança de estar na rua, né? Além disso, a gente sabe que a segurança alimentar ela também conversa com a promoção da saúde, e nesses espaços as pessoas também não conseguem utilizar, por exemplo, para fazer um exercício físico, para ir numa praça caminhar, para usar uma academia da saúde quando tem disponível, né? Então, isso também dificulta essas práticas. A taxa de mortalidade neonatal, que vai refletir principalmente a nutrição de recém-nascidos, né? Nascidos vivos de mães adolescentes, porque aí vai refletir principalmente essa vulnerabilidade, né, de mães adolescentes, acesso de serviços à água potável, rendimento médio por hora real, como também um reflexo da renda, né, da população, a taxa de conclusão de nível de ensino, que aí aqui engloba tanto o nível fundamental, médio e, aliás, níveis fundamentais, fundamental e médio, e essa taxa de infraestrutura escolar, né, que diz respeito ao quanto as escolas elas vão ter infraestrutura adequada para a recepção dos estudantes, né, e dos docentes. E aí aqui a outra representação de como essas medidas ficaram, né, depois da junção desses indicadores nos anos de 2018 e 2022. Eu imagino que, principalmente durante a pandemia, a gente se deparou muito com esses gráficos, né, de insegurança alimentar, que eram mostrados na televisão e que se baseavam principalmente na aplicação da Ebia no Vigissan, por exemplo, na POP, né, que era a medida que a gente tinha anterior à pandemia, e que era muito semelhante a essa distribuição, né, onde a gente tem aqui maiores níveis de insegurança alimentar, no caso dessa figura insegurança alimentar multidimensional, porque é baseada nesses indicadores nos estados do norte e nordeste do país, né, e menores níveis no sul e sudeste, principalmente aqui, né. Então, quando a gente junta esses indicadores, a gente percebe que medindo a insegurança alimentar pela EBIA, quando a gente olha só para a dimensão do acesso, a gente já consegue ter um indicativo disso. Mas se a gente junta outros indicadores que mostram acesso inadequado à água, taxas maiores de mortalidade, infraestrutura escolar, renda, desemprego, eles também vão nesse caminho, mostrando que aquele acesso inadequado que a EBIA reflete não é simplesmente só a falta de acesso, né, à alimentação, mas que reflete um panorama de muita maior vulnerabilidade, né?
que essas pessoas não estão acessando essa alimentação porque elas estão dentro de um contexto de acesso inadequado à água, de maior criminalidade, de maiores taxas de mortalidade, de uma menor renda, de maior desemprego, de maior informalidade, de trabalho entre as mulheres, né? Então, isso reflete que esse panorama não está relacionado somente à falta de acesso físico a esses alimentos ou financeiro. E aí, por fim, eu gostaria de trazer para vocês dois trabalhos que a gente está desenvolvendo no âmbito do INCT, que são dois projetos que eu estou desenvolvendo atualmente e que eu gostaria de convidar vocês para ficarem acompanhando, né, assim, o desenrolar também desses resultados. O primeiro é um trabalho que a gente está desenvolvendo utilizando dados do Cadastro Único, do Brasil. A gente está trabalhando com uma série de 12 anos de dados do Cadastro Único, e que a gente também vai buscar analisar essa insegurança alimentar dessas famílias inscritas no Cadastro Único de todo o Brasil, também nessa perspectiva multidimensional ao longo desse tempo, e já adiantando, né, alguns resultados preliminares para vocês, assim, a gente conseguiu fazer uma análise recente da relação, dos gastos com a alimentação dessas famílias com a própria renda que essas famílias declaram no cadastro único. E um resultado muito interessante encontrado é que, mesmo naquelas famílias com renda zero, quando a gente faz a estimativa do que elas poderiam gastar com a alimentação, a partir do que elas recebem por doações, né, por vouchers, tickets, etc., quando a gente transforma isso no valor monetário, isso está muito acima do que é gasto, até mesmo para aquelas famílias pelas famílias que possuem uma renda mínima declarada no cadastro único, mostrando que, apesar do Bolsa Família, por exemplo, ser uma estratégia importante de garantia da alimentação, para aquelas famílias que estão em extrema vulnerabilidade, isso ainda acaba não sendo suficiente, né? E isso não tira, obviamente, o mérito de um programa como o Bolsa Família, mas mostra que a gente precisa de ações ainda muito mais amplas, né, para tirar essas pessoas daquela situação de extrema vulnerabilidade. E um outro projeto, né, que é o meu projeto de fato do pós-doc aqui, a gente também trabalha com essa perspectiva multidimensional e sistêmica, mas partindo do terceiro plano, né, que é o terceiro plano de segurança alimentar e nutricional, para modelar, ou seja, para buscar, a partir de modelos de modelagem computacional, simular os possíveis efeitos de intervenções, no Brasil para a promoção da segurança alimentar. E aí a gente está desenvolvendo um modelo computacional, né, utilizando também como base alguns dados de pesquisas como a POP, o mapeamento de desertos alimentares no Brasil, para simular o acesso à alimentação saudável partindo do terceiro plano. E a gente vai ter uma etapa participativa, ou seja, a gente quer conversar com pessoas de diferentes setores da sociedade para entender se aquilo que a gente está obtendo como resultado faz sentido, né? Porque não adianta a gente na academia produzir uma coisa que não faz sentido para os gestores públicos, para a sociedade. Então, em breve, a gente também vai buscar apresentar esses resultados para diferentes frentes e convidar as pessoas a participarem para opinar, para sugerir, para, né, dar as suas opiniões. Então, eu já deixo também o convite em aberto aqui no futuro. Vou avisar a Maria Paula no futuro, quando a gente tiver nessa fase da pesquisa, para convidar todos vocês que puderem participar, porque a ideia é que a gente possa envolver todos os atores, né, nessa etapa. E é isso, pessoal. Obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e estou aberto agora a quaisquer dúvidas, perguntas.
Lucas, muito obrigada. Enfim, é belíssima esse projeto, né? Esse trabalho seu, assim, eu, bom, eu tenho algumas perguntas, algumas reflexões aqui. Eu acho que a gente abre aqui a fila, porque eu imagino que também os colegas aqui tenham, mas eu fiquei pensando, né, Lucas? Primeiro, essa coisa de pensar, né, do conhecimento sistêmico, para mim, assim, aquela imagem que a FAO traz para a gente, ela é muito interessante, ela é, ela é algo que a gente tem que incorporar mesmo, né? Então, é muito interessante aquela figura. E eu fiquei pensando, vocês chegaram em 12 indicadores. Eu imagino que deve ter sido um, um, um grande desafio, um grande esforço também de você pegar o universo de indicadores. Então, eu queria que você contasse um pouquinho esse processo dos indicadores, da onde que vieram esses dados, né? Porque é muito bonito você falar, olha, não dá para medir abacaxi e pera, são duas coisas diferentes. Então, a gente teve que, além de... Mas da onde vieram, quais as críticas que vocês fizeram, né, enquanto pesquisadores, sobre essas bases de dados? Porque a gente tem no Brasil, né? Acho que a nível de segurança alimentar, mas no mundo também, né? A FAO vive dizendo isso, que então, nós temos grandes problemas de dados, são muitos os dados, não estão agregados, e aí o gestor não consegue fazer as suas tomadas de decisão, ou porque os dados não são hiperlocais e, portanto, não refletem a realidade deles, né? Ou porque não chegam a tempo. Então, eu queria que você fizesse uma crítica enquanto pesquisador da qualidade dos dados e contasse um pouquinho para a gente como que vocês chegaram nesses 12 dados, perdão, nesses 12 indicadores. Então, para a gente começar aqui E aí o pessoal vai levantando a mãozinha que a gente o Lucas a gente vai trocando essa bola com o Lucas. Claro. Essa é uma excelente questão, Maria Paula, porque durante todo o processo, né, era um cuidado e um ponto crítico, né, da pesquisa, sim, porque a gente de fato tem indicadores inúmeros e diversos. Nesse ponto, assim, o Brasil ele acho que ele pode se dizer que tem uma vantagem, assim, né, comparado a muitos outros países, principalmente aqui da América do Sul, em termos de produção de dados, né? A gente tem o IBGE, que é um instituto, assim, respeitadíssimo, né, e consolidado na produção de dados diversos, e não à toa a maior parte dos indicadores, né, se não todos, que a gente colocou no índice, eles são produzidos pelo IBGE, né? E eles vêm de diferentes pesquisas que têm representatividade populacional. E uma das questões que a gente se colocou era essa, né? Esses indicadores, eles precisavam ter representatividade populacional para que a gente pudesse falar que, de fato, eles estavam medindo aquilo ali em nível da população, né? Mas eles não permitem, por exemplo, que a gente faça essa inferência em nível individual, até pelo próprio nível de agregação que a gente trabalha, né? Porque a gente conseguiu chegar até o nível de estado. E, claro, a gente tinha indicadores disponíveis, por exemplo, para nível de município. Só que a ideia da gente, até para pensar depois nas etapas posteriores de validação dessa medida, é que a gente utilizasse aqueles indicadores que estavam disponíveis para os mesmos anos em que a gente tinha dados da EBIA aplicados em nível, em pesquisas com representatividade populacional no Brasil também. Então, até aquele momento, né, que a gente estava desenvolvendo a pesquisa, a gente tinha as PNADs, né, de 2004, 2009 e 2013, a gente tinha a POF de 2018 e a gente tinha os dados do Vigisan de 2022. Os dados do Vigisan, eles não são abertos igual os dados das outras pesquisas, né? Então, o que a gente tinha abertamente eram as prevalências, né, divulgadas por eles nos relatórios.
que também chegavam a nível de estado, né? Não chegavam a nível de município, assim como os dados das PNADs e da POP. Então, isso por si só já foi uma limitação da pesquisa, né? A gente não consegue chegar a um nível mais local, por exemplo, porque a gente vê aquele mapa, né, que eu mostrei para vocês, que é mais vermelho lá no norte, mais azul embaixo, né, mostrando que está de acordo com o que a aplicação da EBIA no Brasil mostra, mas a gente sabe que se a gente for olhar aqui com uma lupa um pouco mais de perto, aquela distribuição dentro ali daqueles estados do norte também vai ter uma concentração maior em determinadas regiões do que em outras, né? E isso ocorre em todos os estados brasileiros. Então, apesar de São Paulo, no geral, a partir desses indicadores, parecer ter uma boa situação, quando a gente olha mais de perto, quando a gente olha em nível de município, quando a gente olha em nível de região metropolitana, zona urbana, rural, isso é diferente, né? Isso não é homogêneo. Então, esses dados eles têm essa limitação, né? Mas não por uma escolha da gente, infelizmente pela própria disponibilidade do dado que está, né? Que nos permite chegar apenas a esse nível. E aí as bases foram principalmente essas, né? Então foi a POP, foram as PNADs, a gente também buscou muito nas bases brasileiras do governo federal que agregam esses indicadores do desenvolvimento sustentável no Brasil pelas dimensões do desenvolvimento sustentável, mas sempre baseados em pesquisas com representatividade populacional. Perfeito. Lucas, eu acho que essa é a grande discussão, né? Como a gente trata em última instância, de uma violação de direito, num contexto absolutamente desigual, né? De muitas desigualdades, uma das perguntas que fica, né? Mas como que São Paulo, né, uma das cidades, uma maior cidade da América Latina, dentro de um dos estados mais ricos, tem 1,4 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar grave, ou seja, fome, né? Conforme o primeiro inquérito alimentar realizado aqui na capital em 2024. Então, é um pouco nessa perspectiva que eu faço essa provocação, né? Da gente pensar como que a gente olha, põe em lupa para territórios que são tão desiguais. Então, era um pouco nesse sentido. Eu faço mais uma provocação e eu passo a palavra para a Ari, que também tem. A nível de interseccionalidade, né? Eu achei muito legal você trazer a violência, né? Mas em alguns territórios essa violência ela está muito endereçada por gênero e raça, cor, né? Então, assim, dentro daqueles 12 indicadores que vocês chegaram, queria que você também discutisse um pouco a questão da interseccionalidade, né? E aí, eu não sei, Ari, você quer emendar a sua. Você quer responder primeiro, Lucas, ou a Ari pode emendar dela também? Como você prefere? Ah, acho que ela pode perguntar, porque vai que é no mesmo caminho da pergunta, né? Eu já aproveito. Oi, bom dia, gente. Dá para me Bom ouvir? dia. Assim, Agradeço, Lucas, pela apresentação. Acho que muitas coisas que você trouxe para nós é o que a gente enxerga no dia a dia, porque a gente aplica, né, a escala brasileira de insegurança alimentar e a gente observa muitas coisas com as famílias que a gente atende. E realmente, né, até um pouco da minha pergunta era em relação a essa questão do CAD único que você comentou, né, da pesquisa que vocês estão fazendo. E a gente tem essa percepção de que tem muitas famílias que vivem só, inclusive, do valor do CAD único e que muitas vezes não é o suficiente, que só acaba conseguindo ter somente os alimentos básicos em casa, né? A gente tem aqui a possibilidade de doação de algumas sacolas com verduras, legumes, punks, e é o que muitas vezes ajuda essa família a consumir outros alimentos que não só o arroz e o feijão. Mas a gente também percebe o quanto a gente tem muitas famílias aqui que não conseguem acessar o CadÚnico, né? Então, que são famílias que
Dentro do que a gente vai conversando ao longo do processo do acompanhamento, a gente entende que a família tem perfil e ela tem uma dificuldade muito grande, inclusive, de fazer esse acesso, né? De fazer o agendamento para conseguir fazer o cadastro do Cade Único para daí conseguir ter acesso ao Bolsa Família. Então, eu queria entender também um pouco disso, do quanto vocês conseguiram entender um pouco sobre isso, ou se vocês só estão realmente tendo mais contato e acesso para essas famílias que já têm o CAD único, porque a gente percebe muito essa realidade de muitas pessoas que teriam perfil para receber, inclusive, e que não conseguem ter o acesso, né, a esse benefício. Ótimo, obrigado, Ariadnes. Acho que, de alguma maneira, as duas perguntas se conversam. Vou começar pela da Maria Paula e do prosseguimento, assim. Essa questão da interseccionalidade, Maria Paula, a gente queria muito que isso tivesse mais expresso nessa medida, né, que a gente desenvolveu. Só que aí, mais uma vez, a gente acaba esbarrando justamente nesse nível de agregação para o qual os indicadores estão disponíveis, que é Estado. Porque o que é que acontece? Quanto maior é o nível de agregação que a gente trabalha, mais homogeneizada a informação fica, né? Ou seja, menos a gente consegue observar diferenças, né? E no caso de diferenças de gênero, de raça, cor, por exemplo, isso acontece. Então, esses indicadores de renda, de desocupação, de proporção da população em situação de pobreza, inicialmente, todos eles estavam na nossa base desagregados por sexo, por exemplo, né? Masculino e feminino. Só que quando a gente vai para as etapas de análise estatística, a gente acaba tendo que tomar decisões porque muitas vezes isso influencia no quanto a medida ela vai ser útil para mensurar o que a gente está propondo. Por exemplo, no indicador de raça-cor, a gente colocou, aliás, no indicador de taxa de desocupação, a gente botou taxa de desocupação dos homens e taxa de desocupação das mulheres. E aí, quando a gente vai colocar isso dentro da medida e realizar os testes estatísticos, é como se esse indicador ele estivesse medindo a mesma coisa, sabe? É como se ele mostrasse que não faz diferença a gente colocar ele para mulher ou para homem, ou para a população no geral, porque é como se ele estivesse medindo a mesma coisa, justamente por conta desse nível de agregação que é muito homogêneo, né? Então, o que é que a gente decidiu? Para que a gente pudesse criar uma medida que fosse útil para a população como um todo, a gente preferiu não colocar um foco de gênero específico, né? A não ser para o indicador de, é, de informalidade do emprego de mulheres, porque esse sim, ele é muito maior em mulheres do que em homens, por exemplo, né? E também o indicador de mães adolescentes, né? Esse indicador só existe, de fato, para mulheres, né? Pelo menos mulheres biologicamente assim afirmadas, né? Na forma que está lá. Então, por essas razões, a gente não conseguiu deixar essa questão da interseccionalidade mais explícita na medida, né? E aí, por que que isso conversa com a pergunta da Ariadne sobre o CAD-1? Porque foi partindo dessa inquietação da gente com essa necessidade de buscar esses dados mais próximos da população que a gente buscou acessar esses dados do cadastro único, né? Que não são fáceis de se obter, já adianto para vocês. Foi, assim, uma saga de um ano conversando com o Ministério para que a gente conseguisse acessar essa série de dados, né? Assim, então, foi um desafio. E aí, Ariadnes, a gente não consegue ter essa ideia dessas pessoas que estão fora do cadastro, porque esses dados se referem justamente só a essas pessoas que estão dentro do cadastro. E isso é uma coisa que a gente tem debatido muito, porque, assim,
A Maria Paula citou esse número de 1,4 milhões de pessoas, né, em segurança alimentar grave em São Paulo, mas a gente sabe que esse número é subestimado, né? A gente sabe que esse número é maior do que isso. A gente sabe que essas pesquisas elas não têm capilaridade, por exemplo, para pegar a população de rua, né? Que é uma população extremamente suscetível à insegurança alimentar grave, principalmente aqui na capital de São Paulo, né? Então, a gente sabe que existe uma subestimação dessas pesquisas, desses sistemas, muito grande, né? E esse é um gap importante que a gente precisa suprir. Existem alguns programas, né, que são criados para se dedicar a isso, mas aí com mudança política esses programas desaparecem, e aí essa captação dessas pessoas que deveria ser contínua, ela acaba não acontecendo, né? Outros programas acabam focando justamente naquelas famílias que já estão no cadastro, antes mesmo de buscar captar aquelas que ainda não estão, né? Então, infelizmente, existem ainda muitas lacunas nesse sentido, né? Mas, de fato, isso é um gap, e para a gente que faz pesquisa usando esses dados, acaba sendo um desafio, porque para vocês que estão na ponta já é difícil, né? Assim, descobrir os porquês que isso acontece. Para a gente, então, que está aqui da academia e parte dos dados que são disponibilizados para a gente é mais difícil ainda. Então, é um desafio gigantesco. Bom, enquanto ninguém levanta a mãozinha, eu vou aproveitar aqui, vou aproveitar a presença do Lucas para discutir, né? O que eu acho muito interessante, Lucas, nessa perspectiva de um indicador multidimensional, e agora eu vou fazer um pouco um paralelo com a recente publicação que o Observatório do Comusan, junto ao CREM, no projeto Consciência Cidadã, ele traz essa necessidade, né, desse olhar multidimensional para a fome. E é bonito você trazer Josué de Castro, porque antes dele tinha até uma questão quase que genética de quem passa fome e quem não passa, né? Então, numa perspectiva de quase normatização da fome, né? Antes de Josué, e Josué falou, não, a fome é um construto humano, né? Com características geopolíticas, econômicas, sociais, enfim. Então, é bonito você trazer essa perspectiva e eu acho que eu faço uma provocação. Você acha que o Brasil consegue aderir um olhar multidimensional? Porque a gente ainda está muito preso. E eu acho que é isso, né? Tem algumas ferramentas que são para gestores, por exemplo, o TRIA, né? A triagem de risco para risco de insegurança alimentar hoje tem sido uma grande discussão dos gestores e do Ministério da Saúde, né? O como a gente consegue efetivamente trazer isso para a rotina de cuidados da PS e do SUS. Então, a gente ainda está nessa fase de colocar uma triagem de risco, né? Então, eu queria um pouquinho que você, como pesquisador, discutisse ah, o estado da arte da tua pesquisa com a realidade que ainda a gente está batendo cabeça para fazer tria nos territórios, né? E aí, quer falar, Luan? A gente já emenda a pergunta do Luan. Pode ser, Paula, obrigado pela oportunidade. Então, quando você traz a reflexão sobre o Josué de Castro, essa linha do tempo que o Lucas trouxe no início da apresentação, que fala sobre esse estudo da fome, esse entendimento da fome como um fenômeno social, territorial. Eu lembro muito de Raquel de Queiroz em O 15, que faz essa denúncia, que fala sobre, de fato, esse território do Nordeste, que é o principal atravessado pela fome do Norte, do Nordeste, como isso se mantém, né? Apesar de algumas mudanças sociais e políticas também. Eu fiquei com reflexão também olhando para os determinantes sociais em saúde, e aí a gente sabe que a questão racial é componente aí das desigualdades, do acesso à comida, enfim. E eu queria entender um pouco de como
A questão digital também. A gente tem o ECA digital atualmente, fiz um contraponto. A gente tem o ECA digital atualmente, a gente tem a divulgação do PENSE, que é a Política Nacional de Educação e Saúde na Escola, que mostra, né, o quanto as crianças e os adolescentes na faixa etária de 13 a 17 anos estão expostos ao ambiente alimentar digital. Entender como isso foi incorporado nos determinantes que você propôs. Tá ótimo. Acho que tem a Luísa também. Eu vou responder essas duas perguntas e aí a gente passa para a Luísa, pode ser? É, bem, Luan, acho que eu vou começar pela da Maria Paula, assim. Maria Paula, eu sempre falo assim, que eu acho que o Brasil, ele já sabe o que precisa fazer e a experiência mostra que a gente sabe, mas a gente tem uma dificuldade muito grande de incorporar isso nas nossas métricas, sabe? Nos dados que a gente produz. Porque se você for parar para pensar, no Brasil de proporções como o nosso, a gente conseguir sair do mapa da fome novamente em tão pouco tempo, e com os programas que a gente tem, né, assim, já, ainda que eles tenham passado por um processo de desmonte, né, importante, assim, no período da pandemia e anterior a ele, né, a gente sabe a receita e sabe o caminho, e acho que a perspectiva intersetorial que se adota aqui no Brasil, principalmente nos programas de combate à fome, né, e de promoção de redução da pobreza, ela já vai muito nesse caminho do pensar sistêmico, né? A questão é que a gente consegue articular isso num nível federal, por exemplo, a gente consegue articular isso num nível mais amplo, só que parece que ao longo do caminho, isso vai se desarticulando quando vai caminhando para o local, né? E isso, claro, é influenciado, tem uma influência muito grande do contexto político, né? Porque um desafio também importante a gente sabe qual é o caminho, a gente tem os instrumentos, né, necessários para que as coisas aconteçam. Só que, como a gente vive num regime democrático, a gente espera que hajam mudanças de governo ao longo do tempo, né? E isso é bom para a democracia, é importante deixar claro. Mas a gente precisa garantir meios de que essas ações elas se mantenham independentemente de quem está lá, né? A gente precisa ter meios de que os nossos programas de combate à fome, de fomento à agricultura familiar, de aquisição de alimentos e etc., né, de fomento à agricultura urbana, eles se mantenham, porque não adianta a gente passar 4, 8 anos fazendo um excelente trabalho, um trabalho muito bonito, para em 4 anos, ou 2 anos, ou no ano seguinte, como a gente viu, né, no passado, tudo isso ser desfeito assim, né? Então, a gente precisa garantir que isso seja, que esses programas eles sejam de fato institucionalizados para que eles se mantenham, né? E, e acaba que o desafio fica muito nesse campo de produção de informações e de dados sobre essas experiências, né? E de quanto isso pode ser replicado no nível mais local, né? E essa articulação ela se mantenha conforme as coisas vão se afunilando. E respondendo à pergunta do Luan, né, Luan, a gente acabou não tendo a possibilidade de incorporar a perspectiva do ambiente alimentar de maneira mais explícita no nosso indicador, justamente pela falta de dados, né, indicadores disponíveis. A gente tem os dados, por exemplo, do mapeamento de desertos alimentares da Kaizen, né, que identifica essas áreas de desertos e pântanos alimentares, né, áreas com mais ultraprocessado, com mais alimentos saudáveis. Mas esse dado, até então, né, até a época que a gente desenvolveu a métrica, a gente só tinha ele para um ano, que era 2016, né? Então, a gente não consegue incorporar ele dentro dessa série de indicadores que a gente tem para os outros anos, infelizmente. E,
indicadores de ambiente alimentar digital, né? Esses outros indicadores que são de temas e de alguma maneira são um pouco mais recentes, eles ainda também não são produzidos, né? Infelizmente, então acaba sendo um gap também, infelizmente, assim. Então, por isso que a gente se preocupou em trazer alguns indicadores de infraestrutura, né? Como acesso à água, infraestrutura escolar, porque indiretamente eles vão refletir um pouco disso, né? Mas ainda assim não é explícito. Bacana. Pessoal, vamos deixar de timidez, vamos, vamos aproveitar a presença do Lucas, que esse monte de conhecimento aí que ele tem. Eu queria, Lucas, trazer para você, assim, né? Você traz na perspectiva dos indicadores de multidimensões um conceito implícito que é próprio de problemas complexos e, portanto, de políticas públicas endereçadas a problemas complexos, que é a intersetorialidade. Não é possível eu olhar para a fome se numa agenda única, né? O CISAM ele deve ser intersetorial, né? Mas a gente está aqui às vésperas aí de soltar para consulta pública o nosso Plano Municipal de Segurança Alimentar. O CREM tem uma cadeira lá, a gente tem uma grande honra e um prazer de dizer que a gente tem uma cadeira via Conselho da FAASP, né? Que é justamente o fundo de abastecimento que promove algumas políticas no combate à fome, como, por exemplo, Rede Cozinha Escola, Armazém Solidário, enfim. Então, a gente está nesse lugar aí de sociedade civil. O que a gente tem experimentado a nível de intersetorialidade, Lucas, é que as secretarias, as pastas não se conversam, né? Existe uma ausência muito importante ou um desafio muito grande com relação à intersetorialidade, a ponto de, na mesma secretaria, pessoas de andares diferentes não, não conseguirem, né, se conversar, né? E isso eu fico pensando, a nível de conjunto de informações, né? Quando você traz essa provocação, que a gente quer que a política na ponta tenha esse olhar multidimensional, né? É, eu volto a falar do TRIA, porque hoje tem sido a grande bola da vez dentro da PS, tá? Tem sido assim, um assunto recorrente entre os gestores da PS. E nesse lugar de tria, né, dessa ferramenta de duas perguntas, ela pode ser utilizada tanto pela saúde, que é o grande lugar, a grande porta de entrada, porque está ali no cadastro da família, no ESUS, mas ela também pode ser aplicada pela assistência social e pela educação, né? Na educação, lembrando que é o lugar de excelência de proteção da criança, especialmente da criança menor de 15, né? A criança adolescente menor de 15 anos, que tem ali o seu ciclo obrigatório de escolaridade. Então, eu queria trazer uma provocação para a gente refletir, enfim, na sua compreensão, essa intersetorialidade que o teu conjunto de indicadores tem como premissa, né, para o enfrentamento de algo tão estrutural como a fome, como é que você vê as políticas hoje aterrissando sem essa intersetorialidade tão clara? Porque efetivamente a gente não tem um fluxo de cuidado para a pessoa ou a família em situação de fome. Hoje, as secretarias, elas têm programas e verbas, mas a gente efetivamente não tem essa intersetorialidade. Queria um pouquinho que você falasse da sua experiência para construir algo tão intersetorial e como você vê isso nas políticas. De fato, Maria Paula, isso ocorre na prática e é muito difícil, assim, a gente pensar numa estratégia de fazer com que essas pessoas conversem, né? Porque é como você falou, às vezes elas estão no mesmo prédio, em andares diferentes, né? Poderiam se reunir em uma sala e chegar a uma decisão.
mas isso não acontece, né? E a gente sabe que existem razões políticas e etc., que atravessam tudo isso. Mas eu penso que, assim, existem duas perspectivas. A primeira é a gente olhar para o indivíduo e a outra é olhar para o território, né? Assim, você falou da tria, por exemplo. Eu acho que a tria ela é fundamental para a gente ter um diagnóstico mais local, que eu acho que é um gap muito importante no Brasil. A EBIA, ela é essencial para a gente ter um diagnóstico amplo da insegurança alimentar no país, mas eu acho que a tria ela tem um potencial muito importante da gente chegar num nível ainda mais local, porque, como você falou, a gente pode aplicar numa escola, a gente pode aplicar na assistência social, a gente pode aplicar nas UBSs, a gente pode aplicar em locais mais próximos, né? Eu acho que devia se incluir aí, inclusive, as cooperativas de bairro, né? Instituições que atuam ali dentro de comunidades, por exemplo, porque muitas vezes os serviços de saúde, escolas não estão dentro dessas áreas, né? E essas pessoas acabam tendo um contato mais próximo com essas populações. Claro que vai precisar de todo um cuidado, assim, metodológico, né? E de implementação de tecnologia para que a gente não tenha, por exemplo, replicações de informações, duplicações de informação, duplicação de esforço, né? Já que uma pessoa que mora numa comunidade, ela pode preencher isso ali, depois preencher numa OBS de novo e depois numa escola de novo, né? Então, acho que isso também precisa ser um cuidado mas que é facilmente resolvido pela tecnologia, né? Hoje em dia, então, mas acho que é fundamental para chegar nesse diagnóstico mais próximo. E aí isso conversa com a intersetorialidade, por quê? Porque a gente tendo um dado mais próximo, um diagnóstico mais próximo, é possível que, por exemplo, o secretário de assistência social, munido desses dados, né, o gestor ali dessa área, ele olhe para esses dados, monte ali um diagnóstico e diga, olha, tá, a gente já sabe quais são essas famílias que estão numa situação de vulnerabilidade mais crítica. Elas estão concentradas principalmente aqui nessa região. Então, agora, a gente sabe que existem políticas de assistência social e de transferência de renda que acobertam essas pessoas. Mas os estudos mostram que isso não é suficiente, né? Como mencionei, quando a gente olha para os dados do cadastro único, a gente vê que isso não é suficiente. Então, se a gente está dando meio de acesso financeiro e físico ao alimento, e isso ainda não está sendo suficiente, a gente precisa olhar para o território onde essas famílias estão. E aí é onde entra a intersetorialidade de chegar e dizer, olha, a partir desse diagnóstico da insegurança alimentar aqui, vamos agora juntos fazer um diagnóstico territorial, vamos olhar para as condições de infraestrutura daquele lugar, vamos olhar como está o acesso à água, como está o acesso ao esgotamento, quais os níveis de violência naquela região, o que é que de fato está fazendo com que aquelas pessoas daquele lugar não estejam tendo a possibilidade de sair daquela situação, porque também uma coisa que acontece, que é importante a gente levar em consideração, é que existem também persistências de insegurança alimentar ao longo do tempo, né? Ou seja, existem aquelas famílias que elas estão dentro do cadastro único numa situação de vulnerabilidade extrema, e apesar de, em um episódio momentâneo, elas terem um auxílio, elas terem um suporte, elas nunca saem daquele nível de insegurança alimentar, elas vão transitando entre níveis de insegurança alimentar, mas elas nunca saem de fato, né? Se a gente analisa isso, isso é parte do trabalho que a gente está fazendo, né? Que a gente vai publicar daqui a um tempo. Se a gente analisa isso ao longo do tempo, a gente percebe que existem famílias que ficam transitando ali no cadastro único, num nível de extrema vulnerabilidade, mas que nunca saem dali, né? E a gente espera que essas famílias, né? O ideal é que essas famílias elas saiam, né? E elas evoluam, que elas saiam dessa situação de vulnerabilidade, né? Não que elas permaneçam. Até porque isso também é positivo para o Estado, em termos de dependência, né? Dessas famílias de programas e etc.
Então, essa intersetorialidade, ela precisa olhar a nível individual, mas ela também precisa olhar a nível de território, né? E eu acho que a TRI ela vai ser fundamental para isso, né? Para fomentar essa possibilidade de dizer, olha, ali na região oeste de São Paulo, a gente sabe que a fome ela está concentrada muito no extremo leste de São Paulo, quando comparado à porção do leste, que já está mais próximo da região central aqui da cidade, né? Mas o que é que falta ali naquela região, além só do alimento, além só do acesso físico e financeiro? O que é que está faltando? É energia? É água? É transporte? Né? E aí sim essas pessoas se reunirem, né? A gente acha que tem esse papel também de fomentar essa reunião entre essas pessoas para que isso aconteça, né? Perfeito, Lucas. Bom, Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. O seu trabalho, de novo, é inspirador. Acho que trazer esse modelo multidimensional para falar de como medir uma coisa que, enfim, né, medir a fome, né? Como é que é isso, né? Então, assim, só te parabenizar, parabenizar a sua orientadora, que é uma pessoa muito querida para nós, que é a professora Dirce Marchione. Te desejar sucesso no seu pós-doutorado, com certeza, você vai avisando e a gente vai te chamando aqui de volta aqui para você contar as novidades. O CREM, enfim, o CREM está de portas abertas. Quando a gente, vamos combinar de você conhecer, né, as nossas unidades. Sim, por favor. Enfim, fica só realmente um agradecimento aqui. Não sei se mais alguém gostaria de fazer algum comentário. Então, estou vendo aqui as mãozinhas. Então, Lucas, de novo, gratidão. A gente vai te enviar em breve um termo de cessão de direitos de voz e imagem para a gente poder Certo. subir esse conteúdo para o nosso canal. Palestra muito boa, projeto belíssimo. Acho que temos que pensar de forma multidimensional. Já, já, já tem tempo que a gente precisa fazer isso. Exato, Muito exato. obrigada, viu, Lucas? Um grande Obrigado, abraço, Maria pessoal. Paula. As Obrigado, últimas. obrigado, pessoal. Perdão, eu fui indelicada. Por favor, Lucas, seus últimos comentários. Ah, imagina. Só agradecer mesmo a você, a todo o CREM, né? O pessoal aí nos comentários também, obrigado. E reforçar o convite para que vocês conheçam, né, o nosso trabalho aqui. A gente tem as redes sociais do INCT Combate à Fome, do GEAS, do Sustentária. Acho que eu vou aproveitar para compartilhar a boa notícia com você, Maria Paula, e com o pessoal, né? Que boa notícia a gente compartilha. Eu fui aprovado no concurso aqui da FSP para o Departamento de Nutrição. Então, eu vou estar como docente também agora, e eu pretendo também trazer essa perspectiva para dentro do meu trabalho aqui, né? Pretendo, no futuro, incorporar isso nas disciplinas, né? Promover cursos, promover formações. Então, eu convido vocês também a estar acompanhando a nossa página no departamento aqui da FSP, porque espero muito incorporar essa perspectiva no meu trabalho aqui e desenvolver isso dentro das disciplinas, de cursos e etc. E tudo isso vai ser divulgado, né, aí ao longo do tempo. Obrigado, pessoal. Lucas, parabéns! Notícia boa tem que espalhar Obrigado. mesmo. Olha, tenha no Pois CREM é, um espaço de extensionismo para os seus alunos, tenha no CREM um parceiro aí para fazer as suas disciplinas. Fica muito aqui já obrigado. o nosso. Vamos fortalecer aí as parcerias. Com certeza, será um prazer. Muito bom, Lucas, parabéns. Olha, fechamos com chave de ouro com essa notícia, né? Pois é, pois é. Então tá bom, gente. Obrigado, pessoal. Uma boa semana. Boa Obrigada semana. novamente. Um abraço grande. Abração. Obrigada, Lucas. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada.